Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre as 3 leituras que eu fiz no mês de julho. Pra quem tem acompanhado os vídeos aqui do canal, já sabe que a minha meta de leitura mensal é de 3 livros, então eu estou muito feliz que mais uma vez eu bati a meta. Eu estou aqui com os 3 livrinhos que eu li no mês de julho e eu já vou falar sobre eles, mas antes, deixa o like e se inscreve aqui pra me ajudar. A primeira leitura que eu fiz no mês de julho foi do livro Você de Novo. Tem vlog de leitura aqui no canal pra quem quiser ir assistir, vai estar no card aqui em cima. Caso você ainda não tenha visto, vai lá ver. Aqui nós vamos conhecer a história de 2 personagens completamente diferentes, o Josh e a Ari. A Ari é uma mulher espontânea, livre, ela quer viver, ela não liga para padrões ou regras e também não tá nem aí para relacionamentos. Seu sonho é se tornar comediante. O ramo que ela escolheu para trabalhar não é fácil de conseguir crescer e ganhar dinheiro, então ela passa por maus bocados e sempre ganha mais dinheiro fazendo bicos do que atuando como comediante. Josh é um cara mais centrado, ele é sério, reservado e muito ambicioso. Ele nunca quis seguir os passos do pai, ele queria traçar o seu próprio caminho, mas acabou optando por estudar gastronomia para provar que ele podia ser melhor, que ele podia fazer diferente. E isso vai ser um momento conturbado na vida dele, né? A relação dele com o pai não é muito boa por conta disso. E diferente de Ari, que não quer nem pensar em ter um relacionamento, ele acredita em almas gêmeas, sonha em encontrar a sua, ele quer se casar, ter filhos. O primeiro encontro deles dois não é nada agradável, eles vão acabar descobrindo que estão apaixonados pela mesma mulher, mas mesmo no meio dessa intriga que eles vão acabar trocando algumas farpas, a gente já consegue sentir a tensão entre eles dois. E eles vão se detestar por bastante tempo. Mas com o passar dos anos, ao longo do tempo, que eles vão ir se encontrando, vão se aproximando, vão se conhecendo e acabam se tornando amigos. Mas nunca é só amizade, é um romance clichê, a gente sabe o que vai acontecer. Até os 60% do livro eu estava amando, estava me divertindo muito, estava achando a dinâmica entre eles dois muito boa. A aproximação deles não foi forçada, eu achei que o relacionamento deles foi muito bem construído, a amizade deles era maravilhosa, eu acho que eles como amigos são incríveis, mas a partir do momento que eles se apaixonaram, também foi uma gracinha, gente, eu achei uma fofura, mas eles se apaixonaram e foi aí que pra mim começou a desandar tudo. Os 2 personagens não souberam lidar bem com isso, na verdade eles não sabiam lidar bem com nada da vida deles. E Josh pressionava a Ari com muito sentimento e a Ari só sabia fugir. Quando eles passam a ser amigos, que eles sentam pra conversar, que eles passam a se conhecer, a gente já sabe que a vida deles está péssima e eles estão se sentindo muito frustrados, eles estão se sentindo muito mal, mas eles são muito pessimistas. A gente sabe que Ari, ela está passando por um momento difícil depois que se divorciou de sua esposa. Sim, a garota que não gostava de relacionamentos, não queria ter um relacionamento, acabou se casando, acabou ficando mal porque a sua esposa a deixou, então ela tá passando por um divórcio. Josh tá se sentindo um fracassado por ter fechado seu restaurante. Ari, ela não consegue um bom emprego como comediante, ela só fica fazendo bico e ela não tá satisfeita com isso. Josh, ele tinha planos de se casar, mas a sua esposa, né, a sua namorada, na verdade, ela se mudou pro outro lado do mundo e largou ele. Então a gente sabe que eles estão passando por um momento difícil, mas eles se exaltam demais, eles não sabem conversar, eles estão tão frustrados e eles não sabem lidar com a vida deles. Então, lógico que eles não iam saber lidar com o relacionamento. Uma das partes que mais me incomodou em relação às discussões deles, a forma que eles se exaltavam, era que Josh, ele sempre foi muito controlador, ele ficava ali pressionando mesmo, né, pra eles tentarem ter um relacionamento, só que a Ari não queria, ela queria fugir e acabava sempre surtando. Mas pra ela lidar com a realidade, ela sempre tinha que estar dopada de alguma substância, então isso me incomodou. E eu fiquei muito chateada porque, cara,
pra mim, eles eram muito bons juntos. Eles tinham uma amizade simplesmente maravilhosa. Eu achei muito precioso, assim, a forma que o relacionamento deles foi construído. Mas eles não estavam sabendo lidar com os problemas pessoais de suas vidas, o que acabou afetando o princípio de um relacionamento. Fora essa questão com os personagens principais, eu gostei bastante do livro. Os personagens secundários são maravilhosos. A Bria, irmã do Josh, o Gabe, a Had, amigos da Ari, são incríveis. Gostei muito da escrita da autora também. O Hot eu achei muito bem escrito. Gostei da ambientação. No final do livro tem até um guia, né, falando por onde eles passaram em Nova York. Então eu me senti num filme de comédia romântica dos anos 2000, maravilhosa a ambientação, a escrita da autora, os personagens secundários, mas só os personagens principais que desandaram aí, né, me irritaram bastante. Então é um livro divertido, consegue ser fofo. Eu dei 3 estrelas e meia, mas eu confesso que eu esperava mais. Eu queria dar uma nota maior, eu queria ter amado, eu queria ter me apegado aos personagens principais e torcido por eles. Não que 3 estrelas e meia esteja uma nota ruim, não, mas é porque eu esperava mais e não rolou, entendeu? E talvez se eu tivesse lido em um outro momento, eu conseguisse me compadecer por todo esse caos e sentimentalismo deles dois, aos pássaros cantando. Mas, gente, eu amo clichê, sabe? Eu amo finais bregas e fofinhos e... Pra mim, o final desse livro foi muito bom. Refletiu, né, sobre todo o passado dos personagens. Eu achei que foi muito interessante, né? Tiveram várias reviravoltas. Então, o final desse livro foi bem clichê mesmo, muito brega. Mas eu gostei e pra mim foi o que salvou a nota do livro. Porque ela só tava abaixando, mas o final eu gargalhei, eu me emocionei e acabou que eu torci pelos personagens, então 3 estrelas e meia. Agora vamos para o segundo livro que eu li no mês de julho, que é Divinos Rivais, e eu sinceramente não sei nem por onde começar a falar sobre esse livro. Divinos Rivais é uma romantasia, é o livro 1 de uma duologia, e já começa com a Iris, a nossa protagonista, se despedindo de seu irmão Forrest. Ele está indo lutar na Guerra dos Deuses. E logo nesse comecinho, eu já me via completamente rendida pelo que viesse mais adiante na história. Porque logo no prólogo, eu senti algo de gracioso nas palavras. Algo de reconfortante, algo tão leve, tão fofo, que me prendeu. Aqui conheceremos a história de Iris, uma jovem de 18 anos que tem uma vida triste, uma vida pobre e tem que tentar dar conta de tudo. Porque depois que seu irmão Forrest foi pra guerra, a tristeza ela perdurou na sua casa. É tristeza para todos os cantos, sua mãe está completamente desolada, então para ela poder ter o que comer e ter condições de pagar as contas, ela larga os estudos, ela para de estudar e começa a trabalhar. Ela trabalha em um jornal local e é lá que ela tem uma disputa pela vaga de colunista com o Roman. Roman é um jovem de 19 anos, muito empenhado, ele vem de família rica, então ele é todo engomadinho, ele é muito certinho, esforçado, inteligente, pontual, mas tudo isso é apenas para tentar dar mais nome à sua família, que é o que seu pai quer. Seu pai é carrasco, ele dita tudo o que ele tem que fazer, até mesmo se casar com alguém por status social. Iris queria ser amiga de Roman, ela queria uma trégua, ela tenta uma aproximação, sempre fica um clima estranho entre eles, ela não sabe explicar o porquê, o que acontece entre eles dois, e quando eles começam a conversar, as primeiras impressões que eles tinham um do outro já somem. Mas depois de Iris perder a vaga de colunista para Roman e uma série de acontecimentos ruins na sua vida, ela decide se voluntariar como correspondente de guerra para poder ter uma chance de encontrar Forrest, seu irmão, que já não o vê há muitos meses, também não tem notícias dele, e ela só quer a oportunidade de escrever coisas úteis para conseguir alertar as pessoas sobre o que realmente está acontecendo na guerra. Ela quer deixar tudo para trás, menos a máquina de escrever, que foi um presente dado de sua avó, e é a última lembrança que ela tem dela. E é através da máquina de escrever, escrevendo cartas, que de alguma maneira ela consegue trocar correspondências mágicas com um rapaz misterioso
por quem ela está se apaixonando. Já hospedada próximo ao campo de batalha, pela janela, enquanto estão sendo bombardeados, ela vê Roman correndo em um campo aberto. Desesperada e tomada pela raiva, ela vai ajudá-lo, mas ela não consegue entender o porquê que ele estava lá. Porque ele tinha se alistado como correspondente de guerra, se ele tinha conseguido a vaga de colunista e se ele estava prestes a se casar. É claro, ela só conseguia pensar em uma coisa: ele estava lá para humilhá-la mais uma vez. Ou será que não? Pra mim, Divinos Rivais é um livro belíssimo, eu amei a escrita, ela é muito leve, ela é muito graciosa, ela é muito encantadora, ela deixou a história fluir muito bem, a história... Gente, pra mim, a história é impactante, tá? Que livro maravilhoso, que escrita deliciosa, tudo impecável. A guerra ela está acontecendo por causa dos deuses e ao longo da leitura nós vamos ir conhecendo os mitos, entendendo melhor qual é a rixa entre os deuses. É uma história muito triste, me fez chorar diversas vezes, mas também é uma história muito interessante e cheia de amor. E, gente, eu estou tentando não dar muitos detalhes da história, porque eu não gosto de dar spoiler. E como tem uma continuação, eu acho muito importante você ler esse livro aqui. Mas, gente, esse livro, ele me pegou de um jeito. A rivalidade entre os dois personagens principais era algo muito simples, porque a gente vai descobrir que eles não se odiavam de verdade. A gente vai conhecer Roman por trás da máscara de menino bonzinho, de menino certinho. A gente vai conhecer sua história, seu passado, entender, né, algumas coisas. A gente também vai se compadecer pela história de Iris, sobre o caos que está a sua vida, e a gente vai ler sobre a dor da saudade. A dor da saudade é algo que assola os dois personagens principais. A construção do relacionamento deles dois foi algo, assim, maravilhoso. Eles são encantadores. Foi tão fofo, tão intenso. Cara, que casal, entendeu? Ser amada por Roman Keith é algo espetacular. E Iris, meu Deus, gente, esses dois são maravilhosos, tá? Enquanto a guerra tá acontecendo, os novos personagens que surgem, que também são maravilhosos e encantadores, eu me apeguei muito a essa história, eu me apeguei muito aos personagens. Eu não favoritei, mas foi por muito pouco. Mas foi só porque eu tinha pegado um spoiler que tinha me deixado um pouco nervosa, meio desconfiada, então eu não favoritei, mas pensando bem agora, eu poderia até favoritar. Mas eu dei 5 estrelas e em breve eu vou falar sobre a continuação disso aqui, que incrível! Agora, pra encerrarmos, eu vou falar sobre a minha última leitura do mês, que foi Véspera. E, gente, pra falar disso aqui, eu acho que vai ser um pouco complicado. Eu acho que esse é o livro mais complicado de ser falado aqui, porque pra falar de você de novo, foi simples. Eu sabia o que me incomodava e eu esperava mais. Falar de Divinos Rivais já não foi tão fácil, porque pra mim a leitura foi fantástica e eu podia passar horas e horas falando daquele livro, entendeu? Mas falar sobre Véspera é mais complicado ainda, porque é uma história mais pesada, foi uma leitura mais arrastada, densa. É complicado falar sobre isso porque tem muitos tópicos sensíveis. A escrita da Carla Madeira, ela é única, intensa e a história, ela é devastadora. Esse livro vai contar a história de uma família que foi corrompida pelo vício na bebida, pelo desprezo que a esposa sentia pelo marido e pelo afastamento entre os irmãos. E eu acho que esse é um bom resumo pra gente começar a falar sobre essa leitura. O livro começa com uma mulher que está totalmente desgastada pelo seu casamento, ela não consegue cuidar de seu filho, ela sente que não o ama, ela está perdida e ela acaba se estressando ainda mais no trânsito com o seu filho no banco de trás, que não para de gritar. Então, no momento assim de desespero e loucura, ela o abandona na calçada. Lá na frente, ela se arrepende, volta atrás, volta onde deixou o menininho, mas ele não está mais lá. A história, ela já começa bem intensa. Eu fiquei assim, gente, o que aconteceu aqui? Que desespero! E então, nos próximos capítulos, nós seremos introduzidos à história de vida da família, né, de Dona Custódia e do Senhor Antunes. Bom, Custódia era uma mulher que queria ser livre dos pensamentos dos pais.
ela queria ter liberdade, ela queria viver, ela queria conhecer coisas novas, ela queria ser feliz, ela queria amar. Então, ela conheceu Antunes e se apaixonou por ele. Não demorou muito para que eles se casassem e aí eles fossem embora para outra cidade. O casamento ele não era às mil maravilhas, eles não eram íntimos. Custódia desprezava Antunes porque desde a primeira noite que eles estiveram juntos, ela não gostou muito do que viu ali. Então, Antunes, não suportando o desprezo que Custódia sentia por ele, passou a beber. E ele enxergava a bebida como uma dose de alegria. Ele queria ser feliz, ele achava que se ele bebesse, ele ia conseguir encantar Custódia, mas não era assim que a banda tocava. Ele cresceu vendo seu pai um bêbado alegre, feliz, então por isso que ele enxergava a bebida dessa maneira. E por mais que Custódia não quisesse se deitar com Antunes, ela queria muito engravidar. Então, a muito custo, a muitas tentativas, anos e anos tentando, até religiosa ela virou, aguardando a bênção de ser mãe, ela finalmente engravidou, e de gêmeos. Então, como uma boa devota, daria a eles os nomes de Pedro e Paulo. Mas Antunes quis confrontar a fé de sua esposa e deu a eles os nomes de Caim e Abel. Custódia quis que os dois fossem apenas um, com medo de que repetissem a história, então os chamava de Abel e Abelzinho. Mas isso só conseguiu se desenrolar até o primeiro dia de aula, que foi quando Abelzinho passou a se chamar Caim. Foram anos e anos de estudos, anos conturbados, porque os irmãos acabaram se afastando. Abel ele não queria soltar a mão de Caim, mas Caim ele queria viver, ele queria experimentar coisas novas. Caim, ele jogava bola, ele tinha amigos, era inteligente, tinha sonhos, sede de viver. Já Abel, ele ficava nas sombras, observando tudo. Não tinha amigos, não tirava boas notas, e na adolescência, o amor de Abel virou obsessão. Já o amor de Caim foi correspondido. E ao longo da leitura, a gente vai descobrir que a mãe que abandonou o filho é Vedina, esposa de Abel, mas não foi por essa mulher que Abel se apaixonou. Acho que já dá pra vocês terem um pouco de noção de como vai desenrolar a história. É uma história movida pelas tragédias, pela ruína de um casamento, por uma mãe amedrontada que quer fazer de tudo para que seus filhos sejam apenas um, pelo afastamento dos irmãos, pelos amores não correspondidos, pela rejeição. Este é um livro muito triste, muito intenso. No meio da leitura, a gente já consegue imaginar o que vai acontecer no final. E mesmo a gente tendo essa noção do que pode acontecer, a gente ainda é surpreendido, porque acontece aquilo e algo a mais. Acontece algo ainda mais triste. Então, eu fiquei muito impactada, eu fui muito pega de surpresa. É uma história sensível, que aborda temas sensíveis que podem causar gatilhos em algumas pessoas. E, gente, o final ele mexeu muito comigo. Eu não estava preparada para essa história, ela é muito forte, eu fiquei impactada, eu fiquei devastada. É uma história que poderia simplesmente ser real, porque esse tipo de coisa acontece mais do que a gente imagina. Então, eu queria muito dar 5 estrelas. Eu acredito sim que esse livro seja um livro 5 estrelas. Eu recomendo demais essa leitura. Mas eu não consegui aceitar o que aconteceu no final. Mexeu muito comigo. Então eu dei 4 estrelas e meia. Mas é muito bom o livro. Eu recomendo demais a leitura. E eu espero que vocês gostem. Então é isso, gente. Esses foram os 3 livros que eu li no mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui se vocês já leram ou querem ler algum desses livros. Eu estou gripada, então eu não sei se o áudio do vídeo está bom. Eu espero que esteja, porque se eu falar muito alto, eu começo a tossir loucamente. Mas é isso. Pra quem não me conhece, eu me chamo Letícia Maria. Essas são as minhas outras redes sociais. Se você quiser me acompanhar por lá, deixa o like e se inscreve aqui. Tchau!